A Associação Medianeirense de Portadores de Parkinson, AMPP, é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que atende portadores de doença de Parkinson e seus familiares ou cuidadores, localizada em Medianeira, cidade da região oeste do estado do Paraná. Tem como missão promover a qualidade de vida da comunidade parkinsoniana através do comprometimento da sociedade. A comunidade parkinsoniana é composta pelo portador, seus ascendentes, descendentes e seu cuidador. A MPP tem como lema: Parkinson não é o fim, mas apenas o começo de uma nova vida. Então, obrigado a todos que estão na sala com a gente, em nome da nossa diretoria, tudo. E, doutora, a hora que a senhora quiser, tá livre. Vamos lá, então. Então, vamos começar a apresentação. Vou sentar aqui de novo. Já estou apresentando aqui. Agora, vocês conseguem ver? Sim. Tá. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer Leomar, a Associação Medianeira dos Portadores de Parkinson, ao Cláudio, eu não sei se ele está aí ao vivo, se ele está participando, o pessoal do grupo Recomeçando, acho que estão fazendo um trabalho fantástico em relação à divulgação da doença e as informações e a educação de pacientes com a doença de Parkinson. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito discutido hoje em dia, muitos pacientes têm dúvidas, muitos médicos têm dúvidas, e vamos conversar de uma maneira, enfim, informal, por uns 30, 40 minutos, e depois a gente pode discutir todas as perguntas que tiverem, podem ser mandadas, e nós podemos discutir em relação a todas as perguntas. Então, eu vou fazer uma introdução, que são as perguntas mais clássicas, e é o que o pessoal deve saber. Então, se vocês tiverem dúvidas, vão anotando durante a aula e no final vocês me mandam tudo, a gente discute um pouco, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou falar sobre a cirurgia de Parkinson, conhecida como Deep Brain Stimulation, que significa estimulação cerebral profunda, tá? Então, como vocês sabem, a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum no mundo todo. Ele perde só para Alzheimer, e na verdade hoje em dia já está chegando muito próximo ao Alzheimer. Acredita-se até que a doença de Parkinson vai ser a doença mais prevalente no mundo nos próximos anos, tá? Comete 5 milhões de pessoas, e se espera que até 2030 haja uma duplicação de número de pacientes, de casos com a doença de Parkinson. Inclusive, eles chamam a pandemia, né, o Parkinson, porque está em todos os continentes, e todas as pessoas, muitas pessoas acabam ficando infectadas pelo Parkinson, e isso acontece não só devido à idade, que nós estamos vivendo mais tempo, então é um envelhecimento comum, mas também a agentes nocivos, como pesticidas, né, e tóxicos, que hoje em dia, pela maior industrialização, principalmente na China, acredita-se que tem um número muito maior de pacientes com a doença de Parkinson agora, e no futuro muito, muito mais. Então, realmente temos que educar toda essa população. Em relação ao DBS, sabe-se que é uma terapia muito segura, já faz mais de 20 anos que está sendo aplicado o DBS, ou seja, muitos testes, muitos estudos, muitas pessoas tiveram já a cirurgia, e sabe-se que é uma coisa bem segura, que é uma cirurgia bem segura para os pacientes. Então, afinal, o que é o DBS? Então, o DBS nada mais é que uma cirurgia onde se implanta
um eletrodo, né? Às vezes a pessoa fala assim, cirurgia de Parkinson, né? E muitas vezes o próprio paciente não entende, ou as pessoas pensam que uma cirurgia de Parkinson, que você vai lá, faz uma cirurgia, opera, tira, faz alguma coisinha e acaba. Não é, é uma cirurgia de implantação. Você está implantando um device, um aparelho dentro da cabeça da pessoa, né? Então, o que que é? É uma implantação de um eletrodo, como vocês estão vendo esse daqui, né? Um eletrodo que coloca lá no fundo, no núcleo do cérebro, então uma partezinha do cérebro onde está, digamos, desregulada devido à doença de Parkinson. Nesse implante, então, do eletrodo, depois vem um cabo, né? Um cabo que nós chamamos de extensores e que se conectam a uma bateria, tá? Então, essa aqui seria a bateria, que é o cabo extensor. Então, é uma cirurgia onde tem 3 componentes: o eletrodo, a cabo de extensão e a bateria, né? A bateria, ou como chama neuroestimulador, ou IPG, Impulse Generator, que é onde vai liberar energia. Então, o que que faz essa cirurgia de Parkinson? O que acontece? Na doença de Parkinson, acontece que existe uma desorganização do cérebro e a energia, digamos, de um lado para o outro, ela não se passa, a informação de cada neurônio não passa de uma forma correta, certo? Como se fosse, digamos, uma cidade. Então, tem uma parte da cidade que está um pouquinho mais apagada. Então, nós precisamos ajustar com que chegue energia naquela parte da cidade, ou seja, naquela parte do cérebro, para que ela ilumine e funcione corretamente, certo? Então, é isso que a cirurgia de Parkinson vai fazer. Você vai liberar uma energia numa parte do núcleo, uma parte específica do cérebro, e depois, assim, se quiser, a gente conversa em várias partes do cérebro que podem ser estimuladas, e essa estimulação nesse local vai fazer com que essa energia passe para os outros lados, onde haja uma nova reestruturação neuronal. Dá para entender? Vamos lá, então, como é que é o procedimento cirúrgico em si? Só para vocês, uma breve passada por aqui. Então, normalmente, no procedimento cirúrgico é feita uma imagem, né, uma imagem do cérebro, essa imagem é estudada junto com o neurologista, com o neurocirurgião, para ver se o cérebro está tudo ok, para ver em qual região vai ser exatamente colocado. Então, é um estudo milimétrico, porque cada núcleo do cérebro, principalmente o núcleo onde é inserido esse eletrodo, ele é bem pequenininho, tá? É muito pequenininho, assim, 12 milímetros. Então, imagina, tem que estar uma coisa muito específica e muito bem feita. Isso aqui é na cirurgia, então, normalmente se coloca como se fosse um arco, a gente chama de arco estereotáxico, fica bem fixo no cérebro para não mexer, porque se esse eletrodo que está descendo aqui mexer um pouquinho, ele vai para um outro alvo, vai para um outro lugar, né? Então tem que estar muito, muito fixo. É feito um buraquinho no cérebro, desculpa, na calota craniana, e aí colocado o eletrodo. Normalmente se faz com anestesia local, é uma cirurgia simples, né? Não digo simples porque é muito complexa, na verdade, mas é uma cirurgia sem grandes riscos, e é colocado aqui o eletrodo com o anestesista especialista. Ele vai deixar uma hora o paciente um pouco mais dormindo, um pouco mais acordado. Quando o paciente precisa colaborar com o neurologista durante a cirurgia, que ele está acordado, mais acordado. Quando está fazendo um procedimento que o paciente não precisa colaborar tanto, o anestesista pode deixar ele um pouco mais dormindo. Então, mas sabe que digamos, com anestesia local, normalmente é feito. Pode-se fazer com anestesia geral? Sim, pode. Né? Existem alguns centros, alguns hospitais no mundo que fazem com anestesia geral, mas normalmente pacientes de Parkinson a gente faz com anestesia, acredito que no Brasil todos os lugares, anestesia local com o paciente acordado, para ele colaborar durante a cirurgia, tá? Então, uma vez que é implantado esse sistema, depois o neurologista no consultório vai regular com esse programador aqui, que vai colocar na parte do tórax, na parte da bateria, e vai fazer a programação do paciente. Hoje em dia já tem uns sistemas mais novos, com tablet, enfim, tá um pouco mais moderno. Então, quando deve ser realizada essa cirurgia? Sabe-se que no começo da doença, bem no início, quase todos os sintomas motores respondem muito bem à medicação. Levodopa, cifrol, selegelina, radalgelina, enfim, a medicação que for. Mas com o passar do tempo,
5, 10 anos, a medicação começa a se tornar um pouco menos efetiva. Acredito que muitos de vocês já devem estar passando por isso. A medicação começa a funcionar menos, que a gente chama de wearing off. Talvez de durar 4 horas, dura 3 horas, a medicação dura 2 horas. Ou começa a ter a flutuação. Então, um período fica bom, um período fica ruim. Ou começa a apresentar discinesias, os movimentos involuntários, porque está tomando muito levodopa. Então, isso com o passar do tempo. Normalmente, o paciente, no início de tratamento, não apresenta essas complicações, certo? E temos que ver também, sempre ver a qualidade de vida do paciente. Então, se o paciente já tem uma qualidade de vida boa, ainda não está na hora de fazer a cirurgia, né? Então, dizendo isso tudo, a gente vai repassar várias vezes quando e quem é o melhor candidato para fazer a cirurgia. Então, como eu falei, no começo da doença, que tem a rigidez, a lentidão, o tremor, a medicação, o tratamento medicamentoso está funcionando bem, né? Mas com o passar do tempo, começa a ver as complicações pela doença e pelo tratamento, as cinesias e as flutuações motoras. E passar do tempo, pode vir a ocorrer problemas cognitivos leves ou até mesmo uma demência. E por que eu falo isso? Porque nós temos que ter uma adequada seleção do paciente e tem que ser no momento certo que tem que ser feita a cirurgia. Nós não podemos fazer nem aqui muito cedo, nem aqui muito tarde, né? Então, o momento exato de fazer cirurgia normalmente fica aqui no meio. Não quer dizer que é entre 5 e 10 anos de doença, tá? Existem casos e casos, mas esse que é o timing perfeito. Nem muito cedo, quando ainda as medicações funcionam, e nem muito tarde, quando o paciente apresenta algum quadro de demência, tá? Então, uma adequada seleção do paciente é fundamental para a cirurgia dar certo, para ter um sucesso na cirurgia. Por quê? Porque se eu indico muito cedo, não, pode ser que depois o paciente precise de mais medicação e precise de mais voltagem, então não é o ideal. Se é muito tarde, o paciente já tem um quadro de demência que pode piorar. E a gente tem que indicar o paciente certo. Então, o paciente que tem a doença de Parkinson. Né? Indicando muito cedo, antes dos 4 anos, nós sabemos que o paciente pode ter um parkinsonismo atípico. E nós sabemos que os parkinsonismos atípicos, como paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplos sistemas, enfim, e outras, não respondem bem à cirurgia de Parkinson. Então, ter um diagnóstico correto é fundamental. E isso que vai fazer é um neurologista, tá? Então, pelo menos 4 anos. A cirurgia DBS é importante para manter a função motora antes do paciente ficar incapacitado. Então, uma vez que o paciente já fica incapacitado, já está acamado, já está com algum problema cognitivo, a cirurgia está tarde, tá? E a indicação sempre vai depender de paciente para paciente e avaliar o risco e benefício de cada paciente. Então, a cirurgia de Parkinson, eu falo sempre, é muito individualizada. Na verdade, todo tratamento do paciente com Parkinson é individualizado. Medicação, cada um vai tomar de uma maneira. E a cirurgia, você tem que avaliar cada paciente, tá? Uma indicação inapropriada do paciente com a cirurgia de Parkinson pode causar até uma falha terapêutica de até 30% e depois dá errado. Então, se você indica um paciente, que não é Parkinson, vai dar errado. Certo? Se você indica um paciente muito tarde, o paciente pode ter uma demência, vai dar errado. Então, a indicação é muito, muito importante. Por isso que quem tem que indicar o paciente tem que ser o neurologista especialista em distúrbios do movimento. Isso é fundamental. Então, de novo, quem são os candidatos? Então, aqueles pacientes que eu vou indicar são os pacientes que vão ter, que eu tenho certeza que vão ter um benefício da cirurgia. Né? Então, eu não posso tentar por tentar. Posso falar, tá tomando 3 levodopa, tudo bem, vamos fazer agora. Não, tem que ser aquele que eu tenha certeza que vai ter um benefício de cirurgia. O paciente vai manter esse benefício por um tempo bom que isso justifique esse risco da cirurgia, né? E o custo da cirurgia. Então, eu preciso ter certeza que esse paciente, pelo menos, vai ter aí o DBS por uns 10 anos, certo? E aqueles pacientes que estão fisicamente, cognitivamente e emocionalmente prontos e aptos e informados, como vocês, para tolerar todos os aspectos da cirurgia, porque tem que fazer uma cirurgia que depende, não digo só de cirurgia em si, mas que depende de uma preparação prévia, depois fazer a cirurgia, depois tem a programação, então é toda uma demanda
do paciente, dos familiares, em relação aos cuidados pré e pós-cirúrgicos, tá? Então, voltando lá, desculpa, tá errado ali. Quem é o paciente ideal? Então, o paciente que apresenta flutuação motora, ou seja, cinesias ou on e off, paciente, ou aquele paciente que tem um tremor refratário, então aquele paciente que toma toda a medicação e mesmo assim continua tremendo bastante, então o remédio, a levodopa, ou o outro remédio que ele está tomando, não funciona para o tremor. Ou aquele paciente que a gente tem certeza absoluta, diagnóstico clínico de doença de Parkinson e tem intolerância à medicação. Tem mais de 4 anos de doença, mas o paciente não tolera, tem muita náusea, tem muito vômito ou tem algum efeito colateral muito grave. Tá? Então, essas seriam as 3 principais indicações. Então, quem e quando? Então, pacientes com doença de Parkinson após o 4º ano do diagnóstico. Nunca se opera um paciente antes dos 4 anos. Antigamente, o critério dizia 5 anos, né? Hoje em dia já se pode falar 4 anos, e acredita-se que um paciente operado antes talvez tenha um maior benefício depois, mas pelo menos 4 anos, devido à questão de a gente ter certeza do diagnóstico, tá? Pacientes jovens, no entanto, isso é muito questionável. Diz que pacientes abaixo de 69 anos têm um valor preditivo de ter uma cirurgia e um resultado melhor, tá? Então, abaixo de 70 anos, acredite-se que seja um pouquinho melhor. No entanto, isso é muito questionável, porque não existe um corte de idade para fazer cirurgia. Nós já operamos pacientes com 80 anos, e tudo bem, né? Então, assim, o que vale mesmo é o quanto de jovem está aquele cérebro do paciente. Então, vai ser feita uma imagem, se o paciente não tem muita atrofia, se o paciente tem um cérebro jovem e o paciente nem tem quadros de demência ou não tem alguns fatores de exclusão que eu vou falar daqui a pouco, a idade é questionável, tá? Então, em relação a isso, não tem muito problema. Então, o paciente que apresenta sintomas refratários à medicação, como já falamos, on e off, de cinesias ou wearing off, são bons candidatos. Pacientes não podem apresentar sintomas cognitivos, como eu falei algumas vezes já, demência ou sintomas de impulso. O que seriam os sintomas de impulso? Então, pacientes que têm como se fosse uma mania, né? Então, pacientes em hipersexualidade, compras compulsivas e por aí afora. Existem diversos impulsos comportamentais, distúrbios de impulso comportamentais, e esses todos devem ser sempre avaliados antes da cirurgia, porque a cirurgia pode piorar esses sintomas, tá? O paciente deve apresentar uma boa resposta ao uso do levodopa, pelo menos 35% da melhora na escala PDRS que a gente faz. Então, sempre antes de fazer a cirurgia, o neurologista especialista na doença de Parkinson vai lhe fazer alguns testes. E um deles... Tá ouvindo? Sim, tô ouvindo, pode falar. Ok. E um deles é a escala PDRS, que é aquela avaliação motora. Vai fazer o paciente sem o uso da medicação. Então, normalmente, a gente vai o paciente ficar 12 horas sem tomar remédio, e a primeira avaliação do dia. Então, a gente faz ele off e faz ele on. Depois, tomando uma sobrecarga de levodopa, a gente dá um pouco mais, e aí a gente avalia o paciente depois com o remédio. Então, paciente com remédio e sem remédio, da escala precisa ter pelo menos uma melhora de 35%, tá? Menos que isso é discutível, o quanto menos e o que o paciente tem, certo? Então, mas normalmente se pede e está no critério tem que estar pelo menos 35% de melhora para a gente saber que a cirurgia vai ser efetiva. E aqueles pacientes que compreendem e que têm consciência dos riscos e benefícios de cirurgia. O que pode melhorar, o que pode piorar, se que ele tem que voltar várias vezes para consulta, quanto que custa, como é que é feito. Então, isso é muito, muito importante. Então, quais seriam os casos de exclusão? Quais seriam os pacientes que não deveriam ser operados? Então, menos de 10%, a gente fala entre 10% e 20% dos pacientes de Parkinson realmente são os candidatos ideais. Ou seja, nós somos muito rigorosos em indicar cirurgia e poucos são os pacientes que realmente vão se beneficiar, tá? Então, assim, não é uma cirurgia para todo mundo, sem sombra de dúvidas. O paciente não pode ter, como eu falei, muita atrofia cerebral, então que o cérebro não esteja já muito danificado, que não tenha nenhuma lesão, porque isso não vai cometer depois do resultado final.
O paciente não pode ter síndromes ou sintomas psiquiátricos, psicose, depressão, ideias suicidas. O paciente não pode ter abuso de substância e não pode ter um quadro demencial, porque a gente sabe que quando faz a cirurgia, o quadro de demência pode piorar. No entanto, esses outros sintomas, como psicose, depressão, enfim, ou sintomas de impulso ou de personalidade, muitas vezes, o que a gente faz? Trata o paciente primeiro e depois opera, né? Então, assim, não tem pressa para operar esses pacientes, porque senão vai piorar, tá? Então, sempre antes da cirurgia, fazer uma avaliação, uma psicóloga, a gente sempre orienta a fazer um exame neuropsicológico, para a gente descobrir se tem algum desses fatores que devem ser tratados antes da cirurgia. Se esses sintomas não podem ser tratados, ou o paciente melhorar, a cirurgia deve ser excluída, tá? Obviamente, pacientes têm uma imunossupressão, alguma comorbidade que não pode ser, que o paciente não pode submeter à cirurgia. E a gente fala em idade avançada, acima de 70 anos, pode aumentar o risco desse a partir de declínio cognitivo, mas é totalmente questionável, tá? Ou o paciente que, obviamente, não pode voltar para fazer os acompanhamentos. Vamos lá. Então, o que melhora da cirurgia? Então, muitos pacientes vêm lá e me falam, doutora, mas meu tremor, minha rigidez, está tudo ok, o que me incomoda é para caminhar, fico com as pernas travadas, posso fazer cirurgia? Não, né? Então, assim, a ideia é que o freezing de marcha, o andar, possivelmente não vai melhorar com a cirurgia, só vai melhorar se ele melhora quando ele está em on, né? Então, quando ele está com o uso do levodopa, ele melhora, então quando ele fizer a cirurgia, possivelmente ele vai melhorar, mas seria um ganho secundário, tá? Então, tudo que melhora com a medicação é o que vai melhorar com a cirurgia, especialmente os sintomas motores, como a gente sabe que o tremor melhora muito bem, a lentidão melhora muito bem, a rigidez melhora, a flutuação motora, então a gente vai aumentar esses períodos on, porque é como se fosse uma terapia linear, né? Quando você toma o levodopa, eu tô falando levodopa, mas tô dizendo nos remédios em gerais. Você toma o remédio, ele vai perdendo efeito, cai. Toma o remédio, perde efeito, cai. Então, tem essas subidas e descidas de remédio. Quando você faz a cirurgia, normalmente é uma terapia linear, né? Então, por isso que a gente melhora essa parte de flutuação motora. E também melhora a discinesia, aqueles movimentos involuntários. Por quê? Porque muitas vezes, dependendo do núcleo que você operar, diretamente atua na cinesia, ou muitas vezes a gente pode reduzir o uso da medicação, que é o que está causando a discinesia, e por isso que o paciente melhora, certo? Então, voltando lá, o que melhora com a cirurgia? Sintomas motores, principalmente. Tremor, lentidão, rigidez e as complicações pelo uso da medicação, certo? O que não melhora e muitas vezes pode até piorar. Então, problema para engolir, problema da voz, problema da escrita, essa instabilidade postural, a marcha e a parte cognitiva, tá? Então, muito cuidado, por isso tem que ser avaliado previamente a cirurgia e conversado também, tá? Hoje em dia se fala muito nos sintomas não motores da doença de Parkinson, problemas do sono, problemas de humor, problemas de dor. Então, tudo isso, acredita-se que o levodopa, que a cirurgia, o DBS pode sim melhorar, tá? Então, pode melhorar a qualidade do sono, que o paciente não fica tão rígido na hora de dormir. Pode, muitas vezes, melhorar a parte de engolir, porque o paciente fica mais tempo on, então não fica tão lentificada a deglutição. Pode melhorar a parte de dor, quando essa dor é relacionada ao período off, mas é tudo ganho secundário, tá? A cirurgia só vai ser indicada para nós melhorarmos esta parte aqui. Certo? Então, sempre que fizer a cirurgia, antes de fazer, devemos, nós médicos, fazer uma otimização da medicação, então, reavaliar o paciente se realmente ele tomou tudo que deveria ser tomado naquele caso, da maneira correta, já tentamos todos os tipos de medicações possíveis e melhores para tratar aquele sintoma, e sempre fazer uma otimização da medicação em todos os casos, paciente e o tratamento é individualizado, então uns vão tomar umas coisas, outros vão tomar outras coisas, uns vão tolerar um tipo de remédio, outros vão tolerar outro, tá? Sempre deve ser feita uma avaliação pela escala do PDRS, que é aquilo que nós fazemos, né, de bater a mão, abrir e fechar, né, então nós medimos a rigidez, a lentidão, vemos o paciente caminhando, então fazer o PDRS, o paciente deve ser avaliado pelo neurocirurgião antes de fazer a cirurgia,
Se possível, isso é o ideal, o paciente antes da cirurgia fazer um exame neuropsicológico, como eu lhe falei, para a gente descartar problemas de cognição e para descartar também problemas de impulso ou depressão ou uma ideia suicida ou algo que realmente vai atrapalhar depois da cirurgia. Então, se for possível, passar pela neuropsicóloga, pelo psiquiatra, avaliar a parte da deglutição, da fono, pelo TO e pelo físio, ok? Então, esta terapia e esta avaliação multidisciplinar é fundamental antes e pós-cirúrgico, ok? Quais seriam os riscos da cirurgia? Então, nós sabemos que é uma cirurgia bem segura, tá? Bem segura, porém, como uma cirurgia implica em riscos. O primeiro deles seria a hemorragia, tá? Então, que ocorra uma hemorragia cerebral. Isso pode acontecer em 0,5% dos pacientes. Normalmente, uma cirurgia é pequena, e muitas vezes a cirurgia não implica em nada. Tem um sangramentinho lá, nós vemos pela imagem, mas não está implicando em nenhum sintoma. Mas também muitas vezes pode ser uma catástrofe, né? Mas sabem que é muito raro. Graças a Deus ainda não pegamos nenhum caso desses. O paciente pode ter uma confusão transitória, principalmente pós-operatória. O paciente ficou muito tempo em off, o paciente foi para o estado cirúrgico, o paciente ficou muito tempo deitado, enfim, teve anestesia, teve mexer no cérebro, pode fazer um pouquinho de edema, né, inchar um pouquinho o cérebro, isso pode causar uma confusão transitória, que normalmente depois melhora. O paciente pode ter uma infecção, como tudo, mesmo seguindo todos os protocolos, que é de limpeza de mão, de tudo completamente esterilizado, pode ocorrer de 3 a 4% de infecção. A infecção pode ser em qualquer lugar do sistema, pode ser no próprio, lá dentro, no eletrodo, né, no cérebro, mas normalmente é mais aqui na parte de cima de pele, do conector, ou na parte do gerador, tá, da bateria. Pode haver problemas relacionados ao sistema, ou seja, que o eletrodo não esteja no lugar certo, ou que depois ele está no lugar certo, mas depois ele migre um pouco para cima, ou que saia um pouquinho do lugar. Nesse caso, os pacientes normalmente têm que ser reoperados. E também alguns problemas em relação à programação, né? Então, que não dê para programar, que o intervalo seja muito curto da voltagem, então que você não possa fazer uma grande programação. Então, tudo isso tem que ser avaliado depois com o neurologista e com o neurocirurgião, muitas vezes até reoperado e reimplantado o eletrodo num lugar mais adequado, tá? Então, para finalizar aqui, para vocês entenderem, então, a programação inicial normalmente é feita depois de 2 a 4 semanas após a cirurgia. Isso depende muito de centro para centro, tá? Quando eu estava nos Estados Unidos, era depois de um mês, depois de 4 semanas que era ligado. Aqui a gente via muito com o paciente, né? Então, 15 dias depois, a um mês depois, tá ok. Se precisar mais tarde, pode fazer. Por que a gente espera normalmente 15 dias ou um mês? Para diminuir um pouco aquele inchaço, porque querendo ou não, foi introduzido um eletrodo dentro do cérebro e isso provoca algumas reações. Então, nós esperamos esse tempo para que diminua esse inchaço dentro do cérebro e com que o resultado e o tratamento inicial seja um pouco mais conforme, tá? Existem alguns casos que é ligado no mesmo dia, principalmente pacientes com uma discinesia tardia, com uma distonia, ou que precisem realmente ligar no mesmo dia, mas também pode ser feito, para vocês saberem. Normalmente, as programações são feitas a cada 2 a 8 semanas, pelos primeiros 3 meses, né? E normalmente a gente segue esse paciente por 6 meses até ter a melhor programação. Também, depende muito de cada lugar, depende muito de cada médico, como que faz essa programação, como que é feito o acompanhamento. Quando eu estava no Brasil, a gente fazia uma vez por mês, né, então ligava o eletrodo depois de um mês, e aí voltava depois de um mês, depois de um mês, depois de um mês, pelo menos pelos 3 meses. Se chegamos num ponto ideal, aí a gente começa a passar cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, tá? Mas isso, como eu estou falando, depende muito de caso para caso, e depende muito de cada centro, de cada médico, de cada lugar que vocês estão. Isso pode variar, não tem problema. O que todo paciente deve saber, então, tudo sempre antes da cirurgia, tem que se informar ao máximo, fazer todas as perguntas possíveis para o neurologista, ter tudo certinho e realmente avaliar as expectativas, tá? Ser realista
de que a cirurgia para Parkinson é algo a mais, tá? É algo a mais que vai ajudar no seu tratamento. Você não vai deixar de fazer as terapias, como fisioterapia, fono, não vai deixar de tomar uma medicação. Às vezes a gente pode reduzir, mas não suspende a medicação, e é algo a mais para te ajudar nesse tratamento. Então, ser realista, que nem tudo vai melhorar com a cirurgia, tá? E sempre avaliar os riscos da cirurgia. Lembrar que a cirurgia não é a cura, tá? Não existe ainda cura da doença de Parkinson, infelizmente. É um tratamento sintomático que veio para somar junto às outras terapias. A medicação, como eu falei, quase sempre, tem que ser continuada após a cirurgia. Às vezes, a gente consegue reduzir a dose. E a duração também. Duração do efeito do DBS varia muito de paciente para paciente. No entanto, já existem estudos com 10, 20 anos de pacientes com a cirurgia, e sabe-se que, pelo menos por 10 anos, a terapia funciona muito bem. Então, a gente vai ajustando, assim como ajusta a medicação, vai se ajustando os parâmetros, e a cirurgia ainda continua produzindo um efeito positivo naquele paciente, mesmo com a doença progredindo, tá? Aqui tá meus contatos, meu e-mail, Facebook, Instagram, vocês podem me mandar todas as perguntas que quiserem por ali. Depois, façam perguntas, sigam, enfim, compartilhem, que a gente vai continuar passando bastante informação. Vamos lá. Se todos ouviram, deu para entender? Deu. Que bom. Eu tenho aqui já algumas perguntas que me mandaram. Acho que a gente já pode começar aqui respondendo algumas perguntas. Deixa eu só abrir aqui. Aqui, vamos lá. Só vou responder aqui, eu tenho já 3 perguntinhas, e a gente já abre aí pro... vamos lá. Uma das perguntas que me fizeram foi se a cirurgia ela é feita em uma única etapa, de uma única vez. Eu acho isso uma ótima pergunta. Na verdade, assim, de novo, depende de centro para centro, tá? Tem locais que a cirurgia é feita de uma vez só. Lembre-se que, vou ressaltar outra coisa, que a cirurgia pode ser feita de um lado do cérebro, então o paciente tem mais rigidez, mais tremor, mais lentidão só do lado esquerdo, então você opera só do lado direito para controlar aquele lado, ou pode ser feito nos dois núcleos, ou seja, dos dois lados. No Brasil, se faz muito os dois de uma vez só, porque sabe que a doença vai progredir, que vai precisar do outro lado, e realmente vai acabar precisando do outro lado. Nos Estados Unidos, onde eu estava, eles não fazem assim, eles fazem estagiado, então eles fazem um lado, e depois eles fazem o outro lado. Por uma questão técnica, por uma questão simplesmente de organização do pessoal lá do centro cirúrgico e tudo mais. Pode ser feito, então, dos dois lados ao mesmo tempo, como pode ser feito de um lado e depois, uma cirurgia depois de 6 meses do outro lado. Então, só para vocês saberem que a cirurgia, no Brasil, normalmente é dos dois lados, eu acredito que todos os centros do Brasil fazem os dois lados ao mesmo tempo, tá? Nos Estados Unidos também, eles faziam um lado, depois outro lado, ou se precisasse os dois juntos, e depois fazia numa outra cirurgia, colocava bateria. Aqui, no Brasil, a gente faz tudo uma vez só, os dois lados, passa um conector e já coloca a bateria, possivelmente no mesmo dia, tá? Então, depende muito do local, depende muito do neurocirurgião, depende muito de cada lugar, mas tudo está correto e está tudo ok, tá? Outra pergunta que me fizeram: existe alguma restrição física após a estimulação cerebral profunda? Então, assim, depois que você faz a cirurgia, restrições não tem, tá? É vida normal, né? E deve ser feito atividades físicas. No entanto, nós sempre orientamos ao paciente que não faça nada de risco, né? Ou que faça uma atividade muito extrema, né? Por exemplo, jogar um rugby, que tem tudo que pode machucar, ou você pode se chocar, né? Bater a cabeça,
bateu o gerador, isso pode gerar uma lesão local e pode, muitas vezes, tinha até um paciente nos Estados Unidos que ele corria de carro e bateu o carro. Ou até se você bater o carro, se tiver uma velocidade muito alta, você bater o carro, mas é bem raro, tá? É muito raro. Pode a gente fazer um shift desse lead, ou seja, ele pode até acabar sendo lugar dependendo do trauma que você tiver. Então, nada de esportes radicais. Outra questão que saiu esses poucos tempos, se não me engano, foi ano passado, não sei se foi esse ano ou ano passado, em relação à natação. Acredita-se que pacientes com o DBS podem ter o que a gente chama, ficam lentos, ou ficam travados na hora de nadar, e pacientes podem se afogar. Então, nós não sabemos muito bem qual que é o mecanismo do DBS interfere na hora de nadar, no movimento da natação. Mas, recomenda-se que o paciente pode nadar sim, mas que seja em um lugar onde ele faça pé, né, ou que esteja acompanhado. Então, muitos pacientes lá fora vão nadar em lago, enfim. Então, sabe-se que esse paciente tem que estar acompanhado, certo? Então, isso é muito novo, essa informação. Surgiu agora, ano passado, um artigo sobre isso, 2 pacientes se afogaram depois de fazer DBS, mas também sabem que é muito raro, vocês podem nadar no mar, podem entrar no mar, podem fazer natação, isso não tem problema algum. Então, só evitar esportes radicais e esportes de impacto, certo? O resto é vida completamente normal. Eu tenho mais 2 perguntas aqui, mas vocês querem fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, acho que tem talvez alguma pergunta aqui. Quem tiver interesse, pode escrever, ou pode abrir o microfone e falar, sem problema. Isso, aqui tô vendo. Judson, oi, tudo bem? Oi, Mariana, tudo bom? Tudo, bom dia. Desculpa, bom dia. Eu caí um pouco e voltei, mas parabéns pela apresentação. Não sei se você falou, eu perdi, enfim. Eu peguei um momento que você falou que a cirurgia pode durar até uns 10 anos, assintomática, e pode mais ou menos isso, enfim, né? Ou mais, pode sim. ser refazer a cirurgia? Em que sentido? Depois de 10 anos, se algum motivo ainda se enquadrar nos critérios, claro, né? Normalmente não se refaz a cirurgia, tá? A gente refaz a cirurgia... Eu vi que você fez cirurgia, o Judson, eu li que você fez faz 10 anos, que bom, já vamos conversar, só vou responder a pergunta dele. Então, normalmente a gente não refaz a cirurgia depois de 10 anos, tá? A gente só refaz a cirurgia de Parkinson se a gente tiver naqueles problemas que eu falei. Então, o eletrodo estiver mal posicionado, você tiver uma infecção, ou o eletrodo sair do lugar. Aí você repensa, porque pense, você tem todo um sistema, né, lá dentro do cérebro. Então, não é assim tão simples, vou tirar, depois vou pôr outro lá, vou pôr aqui, enfim. Então, assim, não se refaz. E se depois de 10 anos perdeu o efeito, não adianta você fazer de novo, porque também não vai ter efeito. O que se faz, às vezes, é você tem um sintoma novo, ou você ainda quer capturar algumas... tentar tratar algum outro sintoma lá fora, aqui eu nunca vi no Brasil, talvez alguém faça, me corrijam, não sei, a gente podia colocar em outro núcleo. Então, tinha pacientes que tinham 4 eletrodos dentro do cérebro, 2 no subtalâmico e 2 no globo pálido. Então, o paciente começou para melhorar tremor, rigidez, e depois apresentou muita discinesia, muita, foi lá para o globo pálido e fizeram mais 2. Então, assim, você pode ter até 4 eletrodos dentro da cabeça. Não tem problema, eu já vi alguns pacientes lá fora com 4 eletrodos, mas não é algo comum, tá? Então, se 10 anos ou 15 anos não funcionar, não se faz mais, né? Mas se funcionou, é para continuar funcionando. Essa é a ideia, tá? Pense que você faz a cirurgia depois de 5 anos, no mínimo, de diagnóstico, mas normalmente a gente faz até um pouquinho mais tarde, 6 até 10, enfim. Então, o paciente já tem 60 anos, mais 5 anos, então 5 anos, mais 10 anos, então, assim, depois de 20 anos, né? Você vai ter o tratamento por 20 anos. Então, o paciente lá vai ter 80, né? Então, assim, é bem questionável, tá? Sim. Obrigado. De nada. Eu fiz cirurgia com quantos anos? 7 anos. 7 anos, diagnóstico. 7 anos de diagnóstico, tá bom. Entendo bem? Tudo bem? Tudo bem, tem 10 anos que eu estou. Fiz a cirurgia. Tá bem. E 10 anos depois está funcionando. Muito bom. Isso aí. Essa é a ideia. Muito, muito bom. Muito bom. Perfeito. Essa é a ideia. Para quem não se encaixa da cirurgia, tem outro método de tratamento? Não. Por exemplo, no meu caso...
Se o seu caso é um parkinsonismo, né, ou, enfim, tem algum daqueles critérios que a gente não indica cirurgia, a gente trata de forma medicamentosa, né? Então, existem medicamentos, como você sabe, diversos tipos de medicamentos para tratar os sintomas diferentes, mas hoje em dia está se fazendo estudos também com o TMS, então com estimulação um pouco mais superficial, tá? Dependendo do sintoma, tá? Mas esse seria um outro tema, tá? Poderia ser tentado para depressão, talvez até para algum sintoma motor, e uns que pode ser que melhore o TMS, então essa estimulação cerebral superficial, tá? Eu tenho mais uma outra pergunta aqui, vamos lá. Como o paciente é avaliado para saber se é um bom candidato à cirurgia de estimulação cerebral? Bom, isso a gente, né, acho que eu já bati bastante na tecla, já respondi. O ideal é sempre ele ser avaliado por um neurologista especialista em doença de Parkinson, tá? Especialista em distúrbios do movimento. Então, isso é muito, muito importante, vai fazer diferença lá na frente. Existe também um estudo falando sobre isso, de pacientes um estudo com médicos, perguntando se eles sabiam indicar, né, a cirurgia de Parkinson. Eles falavam sim, nós sabemos, é um estudo até acho que é alemão. E no final das contas, faziam-se, né, as perguntas e os testes certos, e faziam uma provinha e via-se que não sabiam indicar. Então, a indicação da cirurgia, como eu falei, é o sucesso da cirurgia e tem que ser muito bem indicada. E o médico tem que ser treinado para isso. Fora isso, o paciente tem que ser avaliado, então, por uma equipe multidisciplinar. Tem que passar pelo neurocirurgião, pelo neurologista, por uma neuropsicóloga, é muito importante isso. E, se possível, psiquiatra, fono e físio, tá? Então, essa avaliação multidisciplinar é o ideal. Fale, Leomar. Doutora, pelo que eu entendi, a cirurgia, ela só dura 10 anos? Não. Não dura 10 anos, pode durar mais, mas os estudos mostram que até 10 anos depois da cirurgia ainda está fazendo efeito. Isso que eu quis dizer, tá? E além do que, assim, não existe ainda um ponto final. Só vai durar 2 anos, 3 anos. A mesma coisa com o remédio. Então, ela dura e estudos estão mostrando, porque a cirurgia começou há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Então, agora estão sendo estudos de 10, 15 e 20 anos de segmento. E está mostrando que sim, que ainda funciona, tá? Então, não tem um ponto final. Tem outra pergunta aqui. A cirurgia de estimulação cerebral profunda, ela é reversível? Ótima pergunta. Antigamente, se fazia cirurgia só de lesão, né? Então, você ia lá, lesionava uma região e melhorava os sintomas. No entanto, se você tivesse algum problema, algum efeito colateral, não tinha como voltar atrás e desfazer esta lesão, certo? No DBS, é reversível, sim, ela é reversível, porque se eu tiver algum efeito colateral, ou se ela estiver num lugar errado, nós tiramos, o eletrodo é bem pequenininho, mede 2 milímetros, então nós tiramos quase sem lesão e quase sem efeito colateral nenhum, ou muitas vezes nós só desligamos o aparelho e você volta o que era antes, tá? Então, sim, ela pode ser chamada de reversível, e esse é o grande sucesso, e essa é a grande diferença com a lesão, com as cirurgias de antes a gente chamava de lesão, né? Então, se fazia uma talamotomia, enfim, ia lá no cérebro com um eletrodo igual, queimava, literalmente, fazia uma estimulação, uma frequência alta, queimava aquele núcleo, melhorava os sintomas, mas o tamanho do núcleo, para onde que ia, né, como que ficava essa lesão, nós não podíamos voltar atrás. Com o DBS, sim, tá? Então, nós podemos desligar o aparelho, ou às vezes até, em alguns casos, poucos casos, é retirado todo o sistema, certo? Mais uma pergunta aqui, depois eu tenho mais, acho que 2 ali pelo chat. Quanto tempo dura a bateria do sistema de estimulação cerebral? Então, vamos lá. Em relação à bateria, as baterias que eu não falei, existem 2 tipos de bateria, tá? Existe a bateria que você tem que trocar ela com cirurgia, como existe a bateria que chamamos recarregáveis. As recarregáveis, você coloca uma vez, normalmente essa bateria dura 10 anos, e depois tem que trocar a bateria, ou um pouco mais, estou falando até 18 anos hoje em dia, as novas, e você recarrega em casa. Então, se coloca assim um coil em cima, e você recarrega 2, 3, 4 dias, depende do paciente, depende dos parâmetros do paciente. E aí você pode recarregar por 2, 3 horas, enfim.
depende dos parâmetros. A bateria que a gente normalmente usa nos pacientes com Parkinson é uma bateria que a gente troca a cada 5 anos, digamos entre 4 e 8 anos. E a troca da bateria é muito simples, tá? Então, se vai para o hospital, é uma anestesia geral, abre-se aqui, a gente chama de pocket, né, o bolso desse estimulador, tira-se a bateria, coloca outra, e no mesmo dia o paciente vai para casa, então é muito tranquilo. No entanto, alguns pacientes preferem a recarregável, outros pacientes preferem a cada 3, 4 anos a cada 5 anos ir para o hospital e refazer. Isso é muito pessoal, isso deve sim ser conversado sempre com o seu médico. Nós, normalmente, como eu estou falando, em pacientes com Parkinson, colocamos essa bateria normal que se troca em hospital, e em pacientes com distonia, que precisam uma alta carga, uns parâmetros altos, que precisaria daí trocar a bateria com mais frequência, a cada 2, 3 anos, nós recomendamos a recarregável. Mas, de novo, isso pode ser conversado com o seu médico, e isso pode ser adaptado, tá? Então, tem pacientes que, mesmo assim, não gostam de recarregável, não gostam de ficar 2, 3 horas, a cada 3 dias sentado, acham aquilo muito ruim. Então, isso deve ser bem conversado sempre antes de você fazer essa cirurgia, tá bom? Vamos lá. O que mais aqui? Obrigado. Então, aqui como é o caminho para realizar o SUS? Mas meu marido se chama Romualdo, ok. Legal, eu lembro do senhor Romualdo. Obrigado, Lúcia. Em relação ao SUS, eu não vou poder responder assim muito atualizado, mas assim, e de outras regiões do Brasil. Em Curitiba, nós fazíamos a cirurgia pelo SUS, tá? Foram feitas muitas cirurgias, normalmente faz pela Associação de Parkinson, pelo Hospital Cajuru, enfim, diversos hospitais estão fazendo pelo SUS. Eu sei que na USP, em São Paulo, também se faz, que eu tenho diversos colegas lá. O encaminhamento, ele vai depender, você primeiro vai ter que passar por um neurologista, normalmente se passa por um neurologista, que te encaminha para o setor de referência. Então, por exemplo, no Hospital Cajuru, ou na Associação de Parkinson de Curitiba, o neurologista especialista em estudo do movimento vai avaliar esse paciente, vai solicitar a avaliação cognitiva, vai ser conversado com o cirurgião, e aí entra por uma fila, tá? Então, se você for um bom candidato, conversado com o neurocirurgião, entra por uma fila, e aí você é chamado e feito pelo SUS. Acho que talvez vocês devem estar até mais atualizados, todas as regiões do Brasil de SUS que fazem, mas hoje em dia é bem comum, é uma cirurgia já reconhecida, é um tratamento reconhecido pela Anvisa, enfim, por todas as seguradoras e pelos planos de saúde. Então isso hoje em dia não tem mais nenhum, antes precisava entrar com pedido judicial e tudo mais, hoje em dia já é bem tranquilo, tá? Então todo mundo consegue, se for bem indicado, se passar pelo neurologista especialista, consegue fazer a cirurgia, sim, pelo SUS, tá? O doutor Romualdo, o professor Romualdo foi um dos primeiros aqui no Rio de Janeiro que foi feito. Sim, faz tempo, imagina, eu estava lá, Curitiba ainda. Daí foi feito, e depois dele tem mais um aqui da nossa associação, que foi feito também em Curitiba, que é o Luiz de Seranópolis. Luiz o quê? Luiz da Silva, de Seranópolis do Iguaçu. Entendi, muito bom. Na associação o pessoal tá bem treinado, né? A gente fez todo um trabalho lá, logo que eu voltei dos Estados Unidos, para a gente implementar todo o protocolo que eu tinha trazido de lá, e enfim, os médicos que ficaram lá ainda continuam bem treinados para não só fazer a parte de indicação, mas também para fazer o acompanhamento pós-cirúrgico. Eu gostaria de deixar bem claro isso. O tratamento pós-cirúrgico, ele pode, em alguns momentos, ser bem chatinho, digamos, né? Então, depende muito da dedicação do paciente e muita dedicação do familiar, né? Em vocês estarem voltando para a cirurgia. Então, eu sempre conversava, principalmente com paciente da associação que morava longe, morava 3, 4 horas de Curitiba, sempre perguntava antes da cirurgia se ele ia ser capaz de voltar para Curitiba, né? 1, 2 vezes por mês, porque se o paciente também não pode voltar ao centro de referência, isso também é um entrave, né? Então, não adianta você colocar a cirurgia e depois não voltar mais, fazer a cirurgia ou programar uma vez e não voltar mais. As programações são contínuas até você chegar no ponto certo
do tratamento. Então, isso tem que estar bem esclarecido antes. Eu vi que tinha muita dúvida em relação a isso também, tá? Uma outra pergunta aqui, Daniela. Olá, Daniela, tudo bem? Bom dia. Então, se existem diferenças nos eletrodos Medtronic, Boston e St. Jude? Então, existem esses três, né, essas três indústrias, digamos, DBS no Brasil, a Medtronic, a Boston Scientific e hoje em dia a Abbott, né, que não é mais St. Jude. Mas existem mais duas empresas na China, uma é PIMS e a outra esqueci o nome agora. Inclusive, essa PIMS da China, até só fazer um parênteses, está fazendo a programação à distância. Isso é muito, muito interessante para nós, do Brasil, e agora com essa onda de pandemia. Então, é a única empresa que tem esse sistema de fazer por Bluetooth uma programação à distância, que é o meu sonho. Espero poder programar os pacientes à distância. Bom, se existem diferentes eletrodos, sim e não. Então, assim, entre eles, se você pegar o mesmo tipo de eletrodo, os eletrodos normalmente, antigamente, tinham 4 polos, né? Então, você programava esses 4 polos. Hoje em dia, a gente sabe que a Boston Scientific e a Medtronic está lançando agora, e a Abbott também, os eletrodos direcionais. Então, assim, você tem um polo aqui, um contato aqui, daí 2, 2 e 1, né? Ou 3, 3, 1 e 1. Enfim, 8 contatos que você pode mexer. Mas, digamos, entre as empresas não tem diferença, né? Vai depender, quando eu tenho cirurgião, enfim, com o sistema, né, se é no SUS, onde for, qual o sistema que eles têm. Mas sabe que existem diferentes tipos de eletrodos. Uns que têm mais contatos, outros que têm menos contatos. Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim, doutor, pode continuar. Ah, tá, que caiu ali. Então, assim, se existe diferença por você falar em relação à marca, não. Mas saiba que existem hoje em dia, há poucos anos atrás, que começaram a surgir esses eletrodos direcionais, onde você pode, chama steering, né, onde você pode ajustar um pouco melhor e como você vai enviar essa energia dentro do cérebro, tá? A bateria que dura 25 anos. Então, isso da bateria é muito questionável, assim, sabe? A gente sempre fala mais de 10 anos, né? Se ela vai durar 25 anos, não sei. A Medtronic agora lançou agora as ativas, né? Então, assim, que já duram mais do que antes. Então, cada hora eles vão melhorando essa parte da bateria. Eu acho que não tem muito que se atentar em questão da bateria, eu vou usar por 25 anos, porque isso vai depender muito do parâmetro que você estiver usando. Então, se você usar uns parâmetros muito altos, vai durar menos, enfim. E com o tempo, com certeza essas indústrias, elas vão melhorar a bateria, melhorar os sistemas, e com certeza vão durar mais. Então, cada vez vão durar mais, enfim, igual o celular, né? Vai melhorando a tecnologia, e vão durando mais, vai fazendo mais coisas, enfim. Então, em relação à parte tecnológica, no tratamento do Parkinson, acho que a gente está bem avançado e tem muito estudo sobre isso, mas acho que não tem que se atentar muito a quanto tempo vai durar ou não, porque vai depender muito de paciente para paciente, tá? E a escolha é determinada, normalmente, por exemplo, aqui na Alemanha, onde eu tô, eles estão usando só Boston Scientific no momento. Por quê? Porque o valor são todos iguais, enfim, quem compra é o governo, e aí o pessoal está preferindo usar mais os leads direcionais. Nos Estados Unidos, o Boston Scientific não estava mais a Medtronic, né? Agora, Boston entrou nos Estados Unidos, faz pouco tempo. No Brasil, acho que é uma questão de leasing, então, assim, se está no hospital público, hospital particular, depende também de qual que o neurocirurgião está mais adaptado, se o teu neurologista sabe programar com direcional ou não, enfim, então, determinar a escolha, acho que é uma questão bem individualizada de cada hospital, do valor e de cada neurologista, então isso também deve ser conversado, tá? Em questão de sintomas, qual que é melhor? Não tem melhor, né? Todos são bons. O Medtronic, eu trabalho há muito tempo com os eletrodos Medtronic, o sistema deles é fantástico. A Boston está começando agora, tem essa vantagem, mas a Medtronic está lançando também o direcional, mas tem essa vantagem dos eletrodos direcionais, onde você pode, talvez, ajustar finamente mais, né, o efeito colateral com o efeito desejado.
Mas todos são bons. Eu acho que isso não é o que vai interferir. Eu acho que interfere no sucesso da cirurgia muito mais do que eu falei, como a indicação bem feita, uma cirurgia bem feita. Porque se ele está fora do lugar, e ele tem o direcional ou não direcional, vai estar fora de qualquer jeito, né? Então, o que vai determinar mesmo é uma indicação boa e uma cirurgia boa, e depois uma programação adequada com um médico que seja apto a realizar esse tipo de programação, tá? Doutora, sim. Tá chegando, a gente combinou 1 hora, né? Sim, estamos chegando no final, mas vamos fazer mais umas perguntinhas. Vamos, 10 minutinhos mais, vamos lá. Tudo bem. Se alguém tiver, né? Tem outra pergunta? Lembrando também, quem não tiver pergunta agora, quiser depois mandar para a doutora, pode mandar. Pode me mandar, claro. Você depois lembrou de alguma coisa? Pode. Fale, Jota. Eu operei com o Eric na USP. Sim, conheço ele, sim. A doutora Raquel que regula o meu aparelho. Belo Legal. Horizonte. Também conheço, colega minha também. Muito bom. Muito capaz, os dois. Muito bom. Doutora, a pergunta ali da... Deixa eu ver... Suede Tesna Galas, ali no chat. Ela disse que sente dor na cabeça, onde passa os fios, se isso é normal. Tá fisgando na bateria. Não passa. Boa pergunta. Depende quanto tempo que você operou, tá? No começo, pós-cirúrgico, pode ser que você sinta algum desconforto no local. Mas tudo tem que ser avaliado com o seu neurologista, tá? Se você tem muita dor, tipo, digamos, você passou 1 ano, 2 anos de cirurgia, você continua com muita dor no local, você tem que ser reavaliada. Suede, você consegue responder quanto tempo que você foi operada, se puder, quanto tempo fez a cirurgia? E a fisgada na bateria, muitas vezes pode ser pela energia, pela eletricidade, às vezes, está sentindo algum choque, alguma coisa, pode ser que tenha algum cabo, alguma coisa, digamos, quebrada. Então, nesses pacientes, nós sempre fazemos o que a gente chama troubleshooting. Então, eu avalio todo o sistema para a gente ver se realmente não tem nenhum problema no sistema de liberação de energia. No começo, logo após a cirurgia, pode ser que tenha um pouco de dor de cabeça e pode ser que tenha um pouquinho de dor no local, porque é manipulado, enfim, é mexido no músculo, enfim, é implantado, né, um novo... foi aqui 19, ó. Esse foi a data, né? Então, é muito recente, tá? Muito recente. Pode ser, sim, que você sinta um pouquinho de dor, mas se o sistema... É sempre bom você falar isso para o teu neurologista, para ele avaliar, ver se todo o sistema está íntegro, tá? Então, a gente tem maneiras de fazer isso. Vamos lá, alguma outra pergunta? A gente pode usar aqueles aparelhos de massagem de infravermelho? Então, pode, né, a gente, mas não é o ideal, né, o que a gente não pode usar, o que vocês não podem usar, são aqueles aparelhos que esquentam, tá, então o que esquenta, tem o risco, principalmente, fisioterapeutas usam algo que a gente chama de diatermia, então, que é um ultrassom que esquenta, então esse não pode ser usado, tá, principalmente próximo a bateria, próximo à região do eletrodo, porque isso pode esquentar e pode fazer uma lesão no cérebro. Então, assim, fisioterapia, normalmente infravermelho, no tornozelo, pode, tá? Mas o que não pode fazer é diatermia ou o que esquenta, porque pode gerar lesão, tá bom? E mais? Ele disse que o cérebro não dói. O cérebro mesmo não dói, o cérebro lá dentro não dói. A massa cerebral não dói, isso mesmo. Mas a dor é de todo o sistema, né? Eu te entendo. Converse com o seu médico, tem como ele avaliar se persistir a dor, te muito incômodo, passar alguma medicação, ver se não tem algum edema local. Então, sempre é bom ter uma avaliação. Dá para você fazer uma imagem, né, mesmo quem tem o DBS pode fazer
tomografia, dependendo dos parâmetros e qual bateria você tiver, você pode fazer ressonância, então dá para você ser sim avaliada em relação a essa sua dor, tá bom? O que mais? Algo mais? Os efeitos colaterais possíveis. Não existe, assim, um efeito colateral, né? O que existe, dependendo da região onde você colocar o seu eletrodo, você pode gerar algumas reações no paciente, certo? Então, se o eletrodo está num lugar, lembre que onde está o núcleo subtalâmico, onde é feita a cirurgia, em volta existe uma rede de outras fiações que vão para outras regiões do cérebro, causando outros sintomas. Então, se você pôr um pouco mais de energia, você pode ter um pouco de formigamento no braço, no lado do corpo, você pode ter contrações, né, que a gente chama, porque passou por um lado que a gente chama cápsula, enfim, você pode ter, então, alguns efeitos colaterais, dependendo de quanta energia você mandar e em que lugar você mandar, certo? Mas tudo isso, como eu falei, pode ser reversível. Se você colocou essa energia muito alta, ou essa energia foi para o lugar errado, você volta, né? Você volta para trás, você tira. Então, você redireciona nos direcionáveis. Então, você pode realmente minimizar os efeitos colaterais, tá? Alteração do comportamento e de fala são possíveis, sim. Nós conversamos sobre isso durante a aula, são bem possíveis, pode acontecer uma hipofonia, um distúrbio de fala, então isso depende muito também de parâmetros e de localização de eletrodo. A parte de comprometimento cognitivo também pode ser alterada, mas tudo isso, como eu lhe falei, pode ser ajustado nos parâmetros, então se você falar assim, colocou o eletrodo, piorou muito a fala, minha fala não ficou boa, você pode desliga o aparelho e vê. Então, geralmente desliga, 12 horas, avalia o paciente de novo e vê se a fala realmente é interferida, tem uma interferência devido ao DBS ou não, ou se é pela própria progressão da doença, tá? E isso pode ser ajustado, muitas vezes pelos parâmetros, se ficar muito, muito ruim, às vezes pode ser trocado de todo de posição, né, ser reajustado, mas sim, a fala e a parte cognitiva pode piorar. A parte cognitiva, só um adendo, normalmente piora para quem já tem um declínio cognitivo, tá? Então, por isso é importante a avaliação da neuropsicóloga prévia à cirurgia. Mas isso é mais para quem tem um quadro já demencial, ou um início de demência. Para o paciente que tem um declínio cognitivo muito leve, que a grande maioria do paciente com Parkinson tem, isso não é um critério de exclusão para cirurgia, tá bom? Fora isso, continua com a físio, com a fono, né, e tudo isso vai te ajudar a você, depois da cirurgia, permanecer com um bom resultado e de controle desses sintomas, tá bom? Algo mais? Alguma outra pergunta? De nada. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido, um tema, assim, por um lado um pouco complexo. Eu acho bem legal que a gente pode repetir quantas vezes esse tema eu quiser falar, efeitos a longo prazo, a curto prazo, enfim, seria temas de outras aulas. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida ou sugestão de aula, ou de algo que vocês queiram saber, vocês podem me mandar, a gente pode marcar e fazer outra aula aqui, ou no grupo recomeçando, fazer uma live, fazer do jeito que vocês quiserem, que é muito importante ter essa informação em relação à cirurgia de Parkinson, que realmente não só os pacientes, mas também com muitos médicos ainda estão desinformados em relação a quando é melhor se fazer essa cirurgia. Às vezes o paciente chega, já é muito tarde, os pacientes estão tomando só 3 comprimidos por dia de levodopa e já acha que é o tempo. Então, eu acho bem importante essa informação para todo mundo. E sempre estar conversando com o seu neurologista, procurar sempre informação, informação de um médico especializado na sua doença, tá? Que só assim vocês vão ter um tratamento adequado, ok? Obrigado, doutora. De nada. De terminar seu tempo para nós também, para todo o pessoal que está participando. Quem quiser fazer pergunta também pode mandar, a gente vai mandar para a doutora, vai responder também.
Perfeito. E lembrando que sábado que vem, a gente tem uma live aqui com o doutor Nascimento, da Unila, que vai fazer o potencial terapêutico da cannabis. Então, foram convidados no horário, ano que vem. Fica aqui nosso agradecimento. Se alguém quer falar alguma coisa da associação. Obrigada a todos que participaram. Obrigada por todo mundo. Agradecimento a vocês, que participaram, a nossa diretoria, todos que estão apoiando a gente nesse evento. E que Deus abençoe a todos. E outra coisa, Parkinson não é o fim, é apenas o começo da nova vida, né? Isso mesmo. Obrigado. Muito obrigada para todos. Até mais. Tchau, tchau. Nos vemos. Tchau. Tchau, tchau.